Amores, bora para mais um vídeo aula dessa fofura que tá super em alta. Sem mais delongas, todos os detalhes referentes à apostila, como adquirir os moldes, tudo certinho vai estar na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Vamos riscar o molde nos feltros, tá? Eu fiz na máquina de costura, costurei toda a volta do corpinho e parei ali, no finalzinho do pescoço, deixando só a abertura para depois a gente desvirar e encher o corpinho. No vestido eu usei o poá preto com bolinhas brancas. Você deixa uma parte virada para outra, né? O direito com o direito, e depois passa a costura ali do pescoço até o punho, do punho nas laterais do vestido, ó, deixando aberto a parte do punho, do pescoço e, obviamente, ali da barra, tá? No sapatinho, nós vamos costurar somente essa parte ali de cima, deixando embaixo no solado aberto e na parte de encaixar na perninha. Aqui a gente já cortou toda a margem, tá? Aí nós vamos fazer um picote ali embaixo do braço, porque se não fizer esse picote, depois vai ficar repuxando quando você virar a peça, tá? Então você faz também ali no corpinho, embaixo ali nas axilas, chique. E também ali no vãozinho das pernas, tá? E aí, então, nós vamos desvirar a peça. Eu utilizo palito para churrasco, eu acho que fica bem fácil. Se você tiver que ele vira boneca, também tranquilo, tá? Faça com bastante paciência. E depois de tudo desvirado, nós vamos vestir a madame, né? Essa é aquela hora que tem que ter um pouquinho de paciência, dá um pouquinho de trabalho ali na hora de puxar os bracinhos para a manga, mas dá tudo certo. Puxa primeiro o pescoço, aí depois nós vamos localizar ali os bracinhos e puxar pela gola, e aí então você puxa com auxílio de uma pinça ou do palito, encaixando a manguinha no braço, tá? Agora nós vamos encher o corpinho com bastante paciência, bastante cuidado. Introduza pouca fibra, tá? Vai colocando aos pouquinhos e compactando bem todas as extremidades. Ela tem que ficar assim bem firminha, bem lisinha, porque ela vai ficar em pé sozinha depois, né? O pescoço também precisa estar bem cheinho para nossa boneca não ficar chateada depois, né? Senão a bichinha vai ficar triste. Agora você vai fechar o pescocinho ali, pode ser com ponto chorleado ou pode ser caseado. E se tiver ainda algum vãozinho ali que possa ser preenchido, preencha, gente, deixa bem firminho mesmo, não economiza na fibra nessa hora. Agora nós vamos vestir o sapatinho, vira para cima para não sujar a peça e facilitar. Agora na hora de colar a sola, passa bastante cola ali embaixo e pressiona, tá? Para ela ficar retinha e ficar em pé sozinha depois. Faz isso nos dois pezinhos. Espera a cola dar uma secadinha ali, pressionando o corpinho na sola, ajeita para ficar retinho. Passa na parte de trás, naquele vãozinho ali, para ficar retinho, depois não ficar aparecendo. Espera a cola secar bem, desvire o sapatinho, ele vai ficar bem certinho ali com o tamanho da sola, tá? E aí nós vamos começar a costurar e preencher todo o sapatinho da boneca.
Eu vou começar a casear ali da frente da sola e vou dar a volta em todo o sapatinho, tá? Antes de chegar no final, deixe uma pequena abertura para fazer o preenchimento com fibra. Nós vamos introduzindo bem pouquinho para modelar todo o pezinho dela, deixar bem redondinho, ó. Ali vai aparecer um pouquinho na parte de cima, mas não tem problema, porque nós vamos costurar o sapatinho depois na perninha com ponto invisível, tá? Vai fazendo isso até deixar bem redondinho o pezinho dela nas laterais, na parte de cima, sem nenhum espaço, sem nenhuma ruga. E agora nós vamos fixar ali o sapatinho na perninha da boneca, tá? Você vai começar fazendo pontinhos no sapatinho, depois na perninha. No sapatinho, outro ponto na perninha. E assim sucessivamente, dando toda a volta no sapato e na perninha. Conforme vai fazendo pontinhos, você vai puxando a linha ali, tá? Assim você vai formando o pontinho invisível. E o sapatinho vai ficar bem fixo na perninha, sem mostrar nenhum enchimento, sem correr o risco de descolar depois. Vai ficar bem certinho, tá? Bem seguro, no caso. Gente, lembrando que na apostila também tem o passo a passo, em fotos, legenda, tá? E aí tem o molde pronto para impressão, já no tamanho correto, para você fazer tanto a mãozinha quanto a vandinha, tá? Vai ter lá o passo a passo explicando também, caso você não queira ficar revendo o vídeo. Eu fiz o vídeo mesmo porque para algumas pessoas ficaram algumas informações vagas, né? Para quem não tem tanta experiência com feltro, com trabalho realístico, o vídeo ele fica bem mais explicadinho, fica bem mais fácil de compreender, né? Então eu não quero ninguém com dúvida, eu quero todo mundo fazendo vandinha e arrasando aí nas vendas com as suas clientes, tá bom? Essa boneca ela tá saindo muito, gente, não deixe de oferecer para suas clientes. Quando já der a volta todinha ali no sapatinho, você faz o nozinho, tá? E pro acabamento ficar bonitinho, você entra com a agulha ali no finalzinho e sai em qualquer lugar, puxando o nó pra dentro da costura. Assim fica perfeito e ninguém vai ver aonde começou e aonde terminou o acabamento da boneca. Os pezinhos finalizados, o corpinho já preenchido, agora vamos fazer os detalhes do vestidinho. Vou colar a gola de um lado primeiro, né? Com bastante cuidado para não deixar vazar, não deixar manchado na peça. Coloque pouca quantidade ali ao redor do pescocinho e vai colando, tá? Primeiro você cola de um lado, depois você vai colar do outro, fazendo o mesmo procedimento. Você vai ali encaixar a golinha, passar um pouquinho de cola com bastante cuidadinho. Eu até deixei vazar ali um pouquinho, mas daí você limpa bem o biquinho da pistola de cola quente e passa sobre a manchinha com cuidado que some tudo, tá, gente? Ó, nessa hora ali eu tava limpando a sujeirinha que ficou ali na frente. É muito importante, gente, esses detalhes. Isso que vai agregar valor à sua peça, esse cuidadinho que você vai ter no acabamento, entregar uma peça limpa, né, sem nó, sem sujeira, sem fio aparecendo. Ó, ali você vai juntar bem as duas partes, para não deixar nada aparecendo mal encaixado na peça. Tá vendo ali, ó? Eu dei mais
um acabamentinho ali para deixar certinho, sem mancha, sem nada, tá? E fica assim, bem bonitinho. Tem esse cuidadinho aí também, tá, gente? E agora falta só o detalhe da manga, né? Eu recortei uma tira de um pouco mais de meio centímetro e vou colar em volta do punho do vestidinho dela. Essa faixinha ali. Eu vou passar a cola na parte de baixo e a parte de cima fica soltinha. Depois de colar toda a volta, você corta ali na lateral. E no vestido dela tem esse detalhe no punho em forma de V, tá? Observe aqui no vídeo como que eu fiz. E reproduz aí, ó. Deixa um Vzinho ali, ó, na bordinha, tá bom? E repetimos do outro lado do vestidinho também e finalizamos o corpo. Agora vamos para a parte mais esperada da boneca, que é o rostinho, que vocês sempre me perguntam como que eu faço. Você vai fixar ali o molde no feltro, como eu tô mostrando na imagem, tá? Fixa com um alfinetinho ali. Eu vou utilizar fio preto, um fio marrom escuro, um marrom um pouco mais claro, um laranja meio terra, telha e um rosa um pouco mais escuro, tá? Essas são as cores que eu vou utilizar para bordar o rostinho da Wandinha. Eu vou passar um fio na agulha, formando 2 fios, para fazer o contorno dos olhos dela, tá? Basicamente, todo o contorno do rosto eu faço o ponto atrás, seguindo todo o contorno do desenho, tá? No caso, nós vamos começar pelos olhos. Você vai fazer o pontinho atrás. Vai pra frente. E aí, você sai um pouco mais à frente com a agulha. Retornando, então, ali pro primeiro ponto que você fez. E atrás, eu observo se a agulha ela está voltando no finalzinho do primeiro ponto. Ele tem que estar rente um no outro. A gente tem que estar fazendo os pontinhos e observando atrás se está reto, porque na hora de tirar o molde vai estar tudo torto, gente. Então é muito importante você fazendo assim. Faz o pontinho, ó, sai com a agulha ali um pouco mais para frente. Retorna para o último ponto, observa atrás, tá rente um ponto no outro, a agulha saiu ali onde estava o último ponto, então tá retinho, aí não tem erro. Quando rasgar o molde vai estar certinho, do mesmo jeito que ficou no molde ali, na hora da costura, tá? Porque senão, gente, é uma coisa de louco. Você viu, tá tudo retinho, tudo bonitinho, na hora que você rasga o molde vai estar tudo torto. Então, faça do jeitinho que eu tô ensinando aqui, que não vai ter erro. Só ter um pouquinho de paciência, gente, que com o tempo, com a prática, vocês vão fazer isso de olho fechado, tá? Então, você faz ali o contorno de cima do olho. E daí, você contorna ali o delineado dos olhinhos dela. A parte do preenchimento eu vou fazer depois que eu rasgar o molde, tá? Porque como é pequenininho demais, fica muito difícil depois para tirar o molde de baixo da costura. Então, primeiro só contorna mesmo. Não precisa preencher por enquanto, tá bom? Aí, agora eu vou contornar a íris. Faça ponto bem delicado, pequeno, para ficar bem redondinho. E aí, vou fazer um ponto de preenchimento ali
pupila dela, tá? Ponto de vai e vem, preenchendo toda a pupila. Sai de um lado, entra do outro, sai de um lado, entra do outro, deixando os pontos bem rente um no outro para ficar bem cheinho, sem aparecer nada por baixo, tá? E aí, finalizamos contornando a parte de baixo do olho dela. Depois de repetir o outro olho, nós vamos passar o fio preto ainda dublado na agulha. Vamos formar 4 fios, tá? Tem que estar um pouquinho mais grossinho, que nós vamos fazer o contorno de dentro do lábio da Wandinha. Sempre lembrando de observar atrás se o ponto está retinho, ó, tá vendo? Como a agulha ela sai bem rente ao último ponto lá, aí eu sei que vai estar certinho na hora de tirar o molde. Ainda com o fio preto, porém com 2 fios, nós vamos contornar os buraquinhos do nariz dela, tá? Faça ponto bem pequenininho mesmo, porque é bem delicadinho. Observe aí na imagem como que eu tô fazendo. Basicamente, são 2 pontinhos em cada buraquinho, ó. Lembrando que aqui no canal eu tenho vários tutoriais legais de personagens, gente, de artistas. Deem uma olhadinha depois, tem cada coisa legal para você estar agregando nos seus trabalhos, tá? E aí você pode estar adquirindo as apostilas também. Nas descrições dos vídeos tem os links que te direciona para nossa lojinha, onde você pode estar adquirindo os moldes, no caso, mas a técnica está aqui gratuita para vocês. Agora, com o marrom escuro, formando 2 fios somente, eu vou contornar a pálpebra e também as laterais do nariz. Olha como fica, ó. Somente essas laterais de baixo, tá? E as pálpebras, conforme eu mostrei ali na imagem. E agora, com o marrom escuro dublado na agulha, formando 4 fios, nós vamos fazer a sobrancelha dela. Também com ponto de preenchimento, saindo embaixo e voltando em cima. Saindo embaixo, voltando em cima. Eu não faço isso formando pontos retinhos, tá? Somente os 3 primeiros pontos ali da sobrancelha eu faço retinhos e depois eu vou inclinando para baixo, tá? Formando os pelinhos da sobrancelha um pouquinho desiguais, para ficar mais naturalzinho. Não tem uma ordem certa, vai preenchendo aí conforme o seu gosto, tá? E agora, com 2 fios do marrom um pouquinho mais claro, nós vamos fazer ali o outro contorninho do nariz, tá? Ali da lateral, e do queixo também. Com a linha laranja dublada na agulha, formando 4 fios, nós vamos preencher os lábios superior da boneca. Tá? Primeiro nós vamos fazer o contorno, ali no desenho da boca, e depois nós vamos preencher com ponto atrás.
Lembrando que as cores não precisam ficar iguais, tá? Caso vocês não encontrem as cores que eu estou descrevendo aqui no vídeo, você pode fazer com alguma outra cor, porém, o lábio superior precisa ser mais escuro do que o inferior, tá? E aí, vamos preencher o lábio inferior com um rosa, num tom mais escuro também, porém, num tom mais claro que o laranja, contornando ali o lábio. Em seguida, fazendo o ponto atrás para preencher também, tá? Você pode fazer só o contorno da boquinha dela para fazer o preenchimento depois de rasgar o molde também. Porém, para mim, eu acho mais prático. Depois eu nem tiro o molde de baixo da boca, porque eu deixo bem preenchido, tá? Olha, ele vai ficar assim, ó. Pode ver que nem dá para ver o molde por baixo da boquinha. E agora, com bastante cuidado, nós vamos rasgar o molde, segurando ali nos pontinhos e puxando. Não é tão difícil não, gente, porque conforme a gente vai costurando, já vai meio que rasgando o papel, tá? Às vezes vai dar uma puxadinha ali em algum ponto, você vai atrás ali e puxa de volta, tá? Mas fica bem tranquilo de puxar. Outra forma também de facilitar é você dar uma umedecida no molde antes de rasgar. Aí ele fica molinho e é tranquilo. Nas partes menores ali, eu uso agulha para ajudar também a tirar os papeizinhos de baixo, tá? E é por isso que eu prefiro nessas partes menorzinhas, como a pupila, o delineado, preencher depois que eu tirar todas as partes do papel. Enfim, nosso rostinho está liberto de toda aquela papelada e agora nós vamos preencher ali com a linha preta. Você pode passar dublada, que fica mais fácil de preencher, tá? Na agulha formando 4 fios e vamos preencher o delineado da nossa gatinha Wandinha, tá? Vai fazendo um pontinho atrás ali, bem delicado, preenchendo todas as partes. Olha que bonitinho que fica, arrasou, né? E agora com a linha marrom escuro, dublado na agulha também, formando 4 fios, nós vamos preencher a íris. Eu vou usar o ponto de preenchimento ali também, ó. Você sai na pupila e entra ali no contorno da íris. E assim você vai dando toda a voltinha ali para preencher e ficar maravilhosa, com esses olhos penetrantes e castanhos da nossa Wandinha. E aí, nosso rostinho já está pronto com super expressão de Wandinha, né? Aquele olhar de desprezo que só ela mesmo tem. E vamos fechar aqui a cabecinha dela com um pontinho caseado bem delicadinho também, gente. Procure fazer pontinhos pequenos para não ficar tão marcado e depois ficar bem delicadinha na hora de preencher. Acabou a linha no meio do processo. Como que nós vamos fazer para dar continuidade sem aparecer a emenda, né? Passe ali a agulha entre a costura, corte, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Isso é muito legal para você fazer em qualquer trabalho, gente. Fica perfeitinho, ninguém vai notar. Ó, você vai entrar com a agulha ali no finzinho do último ponto, na parte de baixo ali, tá? E aí você vai passar a agulha por dentro ali do caseadinho, da telhinha, do telhadinho do nosso caseadinho ali, sabe? E retorna formando o próximo pontinho. Olha que legal, ninguém vai notar que ali acabou uma costura e você começou com uma emenda ali, não vai aparecer nada. Faça isso em todos os seus trabalhos, gente. É muito importante esses detalhes, tá? Antes de finalizar a costura, vamos deixar uma pequena abertura ali em cima. E vamos começar a preencher essa cabecinha. Eu vou mostrar em detalhes para vocês, porque essa parte é muito importante, gente. É uma das partes mais importantes do trabalho, porque é ela que vai modelar todo o rostinho, vai deixar no formato correto,
tá? Você vai introduzir pequenas quantidades da fibra, aí se a sua tesoura não tiver ponta, que nem a minha, que é uma ponta arredondadinha, você vai empurrando na extremidade, tá? Vai fazendo assim. Eu pego, ó, pouquinha fibra, dou uma enroladinha nela para não sujar a minha peça. Com o auxílio da minha pinça, eu introduzo ali. Tenha paciência mesmo, gente, não tenha pressa, tá? Ó, introduza com delicadeza e vai empurrando ali para as laterais da peça. Assim você já vai modelando também. Você vê que a Wandinha, ela tem essa parte do queixo e do maxilar bem marcadinho, quadradinho ali, né? Então é importante que você modele com a pinça e com a tesoura. E você já aproveita e dá uma prensada com a mão ali, ó. Porque daí ela não vai ficar com uma cabeça em formato de balão, sabe? Muito infladão. Ela vai ficar bem delicadinha, ó. Bem modeladinha. Se você não tiver a pinça, você pode utilizar 2 palitos de churrasco, também facilita bastante, né? Eles são porosos, então eles empurram a fibra com facilidade. Observe que enquanto eu estou compactando a fibra nas laterais, eu também já vou ali, ó, prensando com a mão na parte de cima do rostinho, né? Isso faz com que ele fique achatadinho, bem modeladinho nas laterais e não fique com aquela expressão de peixe, né? Que é aquele rosto redondo para frente, projetado para frente, né? Então é bacana você fazer assim. Vai empurrando e vai achatando a fibra, ó. E muita calma nessa hora, meu povo, não tenha pressa não, viu? Vamos lá, eu fiz bem juntinho com vocês aqui, só dei uma aceleradinha no vídeo para não ficar tão comprido, mas é isso aí, para vocês verem que não dá para ter pressa, tá? Ali, ó, eu fui modelando com a agulha, puxando a fibra para as laterais, que vocês podem observar que deu uma enrugadinha, isso é normal acontecer. E aí, como já tem até a metade quase da cabecinha com fibra, fica ruim de introduzir mais fibras lá para baixo, né? Então, eu vou modelando ali com a tesoura, achatando a peça com uma mão e com a outra empurrando para as laterais. Ó, com cuidado. E aí também pode usar a agulha para ir puxando e ajeitando as fibras ali, tirando toda a ruguinha. Pode ver que ela vai ficando bem lisinha nas laterais da cabecinha. E é por isso que tem que valorizar o trabalho, viu, gente? Tem que cobrar o valor justo pelas suas bonecas, pelo seu trabalho, porque olha o trabalhão que dá, né? Olha que delicadeza, que lindinha que ficou. Bem modeladinho, no formato do rosto da boneca, da personagem, tá? Ali na parte de trás da cabeça, eu posiciono o pescoço, para eu poder fazer a marcação ali, ó, com 2 dedos mais ou menos acima do queixo ali, tá? Na largura do pescoço ali, onde nós vamos fazer a introdução do mesmo na cabecinha, tá? Dei uma marcadinha ali com a caneta. Não faça muito para cima não, viu, gente? Senão a cabeça vai ficar muito para baixo ali do pescoço. Ó, eu dou uma picotadinha ali, com cuidado. E vou introduzindo o dedo ali bem devagar, tá? Observando na frente se a fibra não está ficando enrugada. Ó, pode ver que ficou perfeitinho. Eu vi que ia ficar muito justo no pescoço, que acaba mudando ali o formato da cabecinha, então eu dei mais 2 picotinhos ali pra cima, tá? Assim ela vai ter um pouquinho de folga na hora de introduzir o pescoço. E aí, com cuidado, a gente empurra ali pra dentro, até o queixinho ficar ali na altura da gola, ó. Eu deixo passar bem pouquinho só pra baixo, ó.
Nessa altura eu acho que fica perfeito, tá? E agora com uma linha bem reforçada ali, com no mínimo 4 fios, 4 a 6 fios, nós vamos fazer os pontos invisíveis para poder fixar a cabeça no pescoço, tá, gente? Isso é muito importante para não correr o risco depois de descosturar, arrebentar o fio, tá? Para fazer o ponto invisível, nós vamos fazer pontos pequenininhos ali para ficar delicadinho, sem aparecer nada, tá? Então, como que você faz? Observe como que eu vou fazendo, tá, gente? Você faz um pontinho ali na parte da cabeça, outro pontinho no pescoço. Mais à frente ali, ó, você puxa, que vai escondendo os pontos na peça, tá? Não vai aparecer nada. Na cabeça de novo. Ajeita e no pescoço. Vamos fazendo isso em toda a volta ali do pescoço e da cabeça, tá? Conforme você vai chegando na frente, pode observar que eu não costuro ali a extremidade do queixo. Eu costuro esse vão que tem mais afundadinho ali na cabeça, sabe? Para que ela não fique com o queixo colado no pescoço, né? É bacana que a cabecinha dela fique com essa projeção, né? Pode ver, ó, aonde que vai a costura. Ali embaixo, na cavidade do queixo dela, tá? Não costure ali muito rente do queixo, porque senão a boneca fica estranha, gente. A cabecinha dela tem que estar um pouco projetada para frente. E vai fazendo assim, no pescoço, na cabeça. Pescoço, na cabeça, conforme você faz 4, 5 pontinhos, você puxa bem a linha para esconder todos os pontinhos e fica bem delicadinho o acabamento, tá? Lembrando de sempre que terminar uma costura, ao fazer o nozinho, você entra com a agulha bem rente e sai em qualquer lugar ali da peça e puxa o nozinho para dentro, ó. Assim fica um acabamento perfeitinho. Façam isso sempre em todos os trabalhos de vocês. Olha que perfeitinho que fica a costura. Com a agulha ali eu fui puxando a fibra para as laterais, ó, deixando um pouquinho mais acentuado o maxilar da bandinha, mais quadradinho, né? Igual a da personagem mesmo. Olha que bacana que fica. Todas as partes do cabelo precisam estar dublada e bem estruturada, tá, gente? Tanto a franjinha, ó, quanto a parte de trás, a parte de frente, você vai cortar dublado, tá? Você pode dublar com termocolante, com cola quente, com cola de silicone, mas é importante estar bem estruturadinho para ficar bem retinho, bem lisinho ali na costura, tá? Agora a gente vai posicionar o cabelinho. Ó, tem que olhar atrás que fica uma margem suficiente para fazer o caseado ao redor do cabelo ali, tá? Encontrou a posição correta, eu vou fixar ali com alfinete, né, para não ficar torto. E aí, então, nós vamos colar com cuidado para não passar muita cola e não vazar a cola ali pro rosto da boneca, que isso aí é imperdoável, gente. O rostinho dela tem que estar impecável, tá? Sem nenhuma mancha, sem nenhuma cola. Então, vai passando ali com delicadeza e vai colando, tá? Só uma observação, se você dublar os cabelinhos dela com cola, não passe nas laterais, gente, não passe onde a gente vai costurar, deixe uma bordinha, porque senão vai ficar muito difícil de você costurar, acaba machucando o seu dedo, tá? Então, deixa ali uma bordinha em volta, onde vai ser feita a costura, só para não ficar duro depois, tá? Para introduzir a agulha.
Tudo certinho, na posição correta, deixou uma bordinha ali para costurar. Aí nós vamos encaixar a parte de trás do cabelo dela. Ó, você vai ali medindo com a parte da frente, tem que encaixar perfeitamente na posição, tá? E logo no início nós vamos colar somente da metade para cima da cabeça. Por enquanto, a parte de baixo a gente não passa cola, tá? Cabelinho colado, agora nós vamos dar a expressão ali de profundidade no olhinho da boneca. Levanta a parte de baixo do cabelo, entra com a agulha, saindo no cantinho do olho dela, tá? Observe ali no vídeo. Você faz um ponto pequenininho, rente ali o cantinho do olho dela e volta para trás. Dá uma afundadinha, retorna com a agulha no mesmo lugar, reforçando o ponto, tá? Não precisa fazer outro ponto, você só reforça onde você já fez, ó. E dá-lhe uma leve afundadinha. Cuidado para não afundar demais também, porque daí deforma o rosto da boneca, tá, gente? É uma leve afundadinha só. Afundou os olhinhos, retorna com a agulha para a parte de trás e faz um pontinho ali, tá? Para não escapar e você perder o pontinho que você fez. E aí você vai repetir do outro lado da cabecinha, tá? No outro olho. Fez num olho, sai com a agulha no outro olho e faz a mesma coisa. Feito isso, agora nós vamos fazer a trancinha, né? Lá no molde tem um retângulo com a marcaçãozinha ali, com 2 risquinhos no meio. Você vai fazer esses cortes e aí a gente vai trançar. Faça isso com os 2 retângulos, tá? Ali no finalzinho eu não amarrei nada, eu só colei mesmo com um pouquinho de cola e daí fiz o acabamento cortando essas pontinhas, dando uma arredondadinha, tá? E aí nós vamos posicionar as tranças na parte de dentro ali do cabelo, tá? Posicione antes, veja onde você gosta mais, passe um pouquinho de cola e cole ali. Faça isso dos dois lados da cabecinha e agora passe ali uma colinha, deixe bem certinho e vamos casear toda a voltinha do cabelo. Por isso que é importante estar bem estruturada as partes do cabelo. Assim, vai ficar um formato bem certinho, sem ruguinhas, né? Não precisa colocar enchimento, vai ficar perfeito. Olha só que bacana, nem precisa colocar mais enchimento, olha, vai ficar retinho, tá? E agora, para finalizar essa parte do cabelo, nós vamos colar ali a parte de baixo que ficou solta, tá? Isso também vai ajudar a firmar o pescocinho e a cabeça, tá? Ali não vai ter nenhum perigo de descosturar futuramente. Vai ficar bem reforçadinho.
Ali eu tô mostrando que vazou um pouquinho de cola no cabelinho da boneca. E para não deixar nenhuma manchinha, principalmente por ser preto, né? Eu limpei bem o biquinho da minha pistola de cola quente e aí eu passei ali sobre a mancha de cola. Aí ela simplesmente desaparece, fica perfeitinho ali o acabamento, tá? Hora de observar todas as partezinhas, se está tudo coladinho, se não está nada borrado, tudo no lugar, tudo perfeito. Então agora vamos posicionar a franjinha dela. Vamos colocar ali numa posição bem parecida com a da foto dela, tá? Ela chega a tampar um pouquinho da sobrancelha ali, posicionou, passou a cola e vamos colar, tá bom? Você só não precisa colar ali as partes da franjinha que são soltas, tá? Essa é bacana que você deixa soltinha mesmo. Só cola a parte de cima e as laterais. E é a hora da beleza da nossa Wandinha. O que já tá bonito, nós vamos deixar ainda mais bonito. Ó, vamos utilizar a tinta acrylex para tecido branca, um palitinho de churrasco, tá? Uma agulha, pode ser uma agulha velhinha de preferência. Eu uso esse lápis de desenho da Merkur 9B, ele tem um grafite bem macio, então é ótimo para fazer sombreado no feltro, tá? A pigmentação dele é excelente. Eu gosto de usar também giz de cera seco, que eu comprei na Shopee, gente, paguei barato e ele é maravilhoso para fazer as maquiagens das nossas bonequinhas, fazer sombreado. Gente, sério, vale o investimento, tá? Assim você não precisa gastar suas makes. Então, vamos começar ali pintando o branquinho dos olhos da boneca. Use a pontinha de uma agulha e vai passando com bastante delicadeza, dando batidinhas, passando devagar, para não levantar a fibra do feltro. Ah, gente, uma dica super, super importante nesse momento. Antes de começar a pintar, o que eu gosto de fazer? Eu passo a minha peça bem rapidinho na boca do fogão, isso mesmo, eu passo no calorzinho da chama. Obviamente que eu não vou fazer um churrasco da minha boneca passando ela no fogo, né, gente? Você vai passar só no calorzinho, bem rapidinho ali, tá? Assim a fibra do feltro ele fica toda compactada, bem lisinha, sai todos os pelinhos, todas as manchinhas. Ela vai ficar bem modeladinha também a peça, as cores ficam bem realçadas, bem bacana, tá? Os fiozinhos, tudo some, fica maravilhoso. E na hora de pintar, não vai correr o risco de estar levantando a fibra ali e borrando a sua peça. Gente, vale a pena. Ou então passa o ferro de passar roupa também no calor algodão. Você passa com cuidado ali, tá? E as fibras vão ficar bem lisinha, bem compactada, a peça bem modelada. Você tá vendo que a minha boneca ela está toda lisinha, toda limpinha, não tem nada de manchinha, não tem nada de pelo? É por causa disso, tá? Pode fazer sem medo, mas gente, lembrando, cuidado para não queimar a peça de vocês, tá? Passa rapidamente na chama do fogão ali, no calorzinho, sabe? Próximo da chama, porém não na chama. Senão vira um churrasco de boneca, aí vocês vão, Joy, você me mandou queimar a minha Wandinha, acabou com o meu trabalho. Não, mas faça, gente, fica bem legal. Ou pode ser com isqueiro também, se passa rapidamente o isqueiro em toda a peça, vai ficar top das galáxias. Ah, eu fiz um pontinho de luz ali no olho com a pontinha do palito do churrasco, vocês viram, né? Então, agora com o lápis, eu coloquei a imagem da Wandinha do lado, tá? Fui observando ali os pontos de luz e os pontos de sombra dela, a maquiagem. E com o lápis, nós vamos reforçar ali a parte de baixo do olho dela, né? Que ela tem ali esfumadinho. Então, você faz com o lápis também. Lembrando, não passe forte, gente. Vai fazendo de pouquinho, com delicadeza, até chegar no tom que você goste, tá? Aí, na parte da sobrancelha, entre a sobrancelha ali também e a pálpebra, nós vamos sombrear, tá? Fazendo a marcaçãozinha ali entre a sobrancelha e o início do olho. Do outro lado, a mesma coisa. Porém, do outro lado, dei uma puxadinha para baixo ali, marcando o início do narizinho dela, tá? Fazendo aquele sombreado que tem entre a sobrancelha e o nariz. Vai observando aí no vídeo. Olha como fica.
tá? Vai passando o lápis aos poucos, conforme eu explico pra vocês, tá, gente? Aí, eu reforcei ali o buraquinho do narizinho dela e fiz também um sombreadinho ali na parte de baixo, próximo do buraquinho do nariz, tá? Mas também foi bem de leve. Dei uma leve sombreada ali no lábio superior, tá? Fiz uma leve marcaçãozinha ali, ó, nas laterais. Assim, projeta o nariz pra frente, a pontinha, né? Você só marca ali o contorninho do nariz. E aí, com essa canetinha de ponta bem fina, é nanquim que fala, né? Eu vou fazer ali os cílios da boneca, com bastante delicadeza também, tá, gente? Caso você não encontre essa caneta nanquim, tem também nas papelarias essas canetinhas com a ponta bem fina, pigmentada, né? Você pode comprá-las, são baratinhas, um pouco mais em conta que a nanquim. Eu vou sombrear também ali, bem de leve, o cantinho da boca dela para dar uma profundidade, tá? E reforço ali também o buraquinho do narizinho dela. Eu vou reforçar também o contorno de baixo ali do olhinho dela, bem rente com a costura. Eu fiz o sombreado com o lápis e com a canetinha nanquim, eu vou fazer só o contorno ali, bem rente com a costura, tá? Como se estivesse passando um lápis mesmo na parte de baixo do olho dela. Com o lápis bem de leve, eu fiz essa marquinha que tem em cima da boca, ali, entre o nariz e a boca. Ela tem um furinho, né, no queixo, então eu fiz bem de leve também com o lápis, tá? Isso tudo é opcional, gente. Se vocês sentirem insegurança de fazer, façam, tá? E com o giz de cera seco, com tons acima do feltro, né? Ele é um tom pastel. Eu marquei ali as laterais do nariz. Observe bem no vídeo, ó. Você viu que eu dei uma escurecida ali. E na pontinha do nariz também. Aí eu dei uma reforçada ali no traço do queixinho dela. E ela tem essa maçã do rosto bem projetada, né, gente? Então, você pega ali do cantinho do olho dela até a pontinha da boca. Ó, conforme eu mostro na imagem. Tá vendo? Você faz essa marcaçãozinha. Lembrando, gente, não aperte o giz no feltro, vai fazendo suavemente até chegar no ponto desejado. Depois de fazer essa marcação, você vai corando ali a bochechinha dela aos poucos, ó. Aí vai ficar nesse formatinho, vai dar essa projeção para a maçãzinha do rosto dela. E com o giz de cera branco, eu iluminei ali as extremidades da bochecha dela, deixando um pouquinho até mais evidente, né? Essa marcaçãozinha que ela tem ali, essa projeçãozinha que ela tem. Agora eu iluminei o meio do nariz, passando o giz suavemente e forcei um pouquinho, uma bolinha ali na pontinha do nariz dela. Isso vai projetar o nariz para frente, dando a impressão de 3D. Olha que bacana que fica. E aí, bem suave, eu só reforcei ali esse contorno do rosto dela, tá? Que ela tem essa covinha ali, tá? Com o lápis eu dei uma profundidade ali no queixo. Ela tem um tracinho no meio da boca, né? Que dá uma profundidadezinha ali. E aí, com o giz de cera branco, eu iluminei o lábio inferior dela, passei suavemente ali. E vai dar essa projeção também no lábio inferior dela, que é bem evidente. E agora nós vamos fazer a meia. Eu usei esse giz que é um chumbo quase preto, né? E nós vamos passar ele de lado na perninha dela, fazendo toda a pinturinha. No caso, eu fiz ali uma meia 3/4, tá? Não precisa pintar inteira, não. Não vai aparecer que o vestidinho vai tampar.
E você vai pintando até chegar no tom que você quer, até tampar todas as partezinhas do feltro. E vai ficar assim. Baixa aí o vestidão da dona moça, tá? E olha que maravilhosa! Vamos marcar os dedinhos dela agora. Já está quase acabando. Suavemente eu fiz ali onde eu quero marcar os dedinhos. Com a canetinha mesmo, tá? Aí com uma linha rosa, eu usei a mesma que eu utilizei no lábio dela. Nós vamos fazer ali os pontinhos para marcar os dedinhos da boneca. Observe que você vai entrar com a agulha na parte de trás e puxar o nozinho para esconder ele dentro do feltro. Por isso faça um nó pequeno, viu, gente? Não faça nó muito gordinho, senão ele não vai entrar para dentro do feltro. E assim o acabamento vai ficar bem mais bonito. Você dá ali primeiro uma fundadinha, entrando e saindo com a agulha no mesmo lugar, umas 2 vezes. E aí, então, nós vamos fazer o pontinho de marcação dos dedinhos dela, tá? E com a canetinha mesmo, eu fiz as unhas da nossa bandinha. Olha que gracinha que ela ficou, gente. Agora, no cabelo, é opcional também. Eu resolvi fazer os pontos de luz com um giz de cera branco, tá? Fui observando na imagem e fui fazendo ali alguns traços de cima para baixo. Olha como fica bacana também. Dá todo um diferencial e um realismo na peça, né? Faça aí, gente, arrisquem. No final, para fixar melhor esse giz nas peças, eu passo spray de cabelo extra forte, tá? Deixo secar e assim E ficou pronto, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. E aí, o próximo vídeo será com o tutorial do nosso mãozinha, tá? Essa é a parte 1. Siga agora a parte 2 para finalizar o nosso curso. Bora para o próximo vídeo. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades que eu vou lançando para vocês. É uma melhor do que a outra. Beijo!